Barbosa, amanhã, infelizmente, faz uma semana da morte do kitesurfista Vitor Vilela, que infelizmente perdeu a vida durante uma competição de kitesurf lá em Camusim, na comunidade de Tatajuba. A gente noticiou aqui no começo da semana e por causa de informações preliminares, claro que tudo muito rápido, a gente precisa noticiar a informação. Existem alguns pontos e algumas informações que não foram de fato corretas e verdadeiras, foram perpetuadas, perpassadas de uma maneira errônea. Mas eu entendo que por causa ali do tumulto, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas não entendiam muito bem. E como eu falei na segunda-feira, o kitesurf é um esporte muito complexo e precisa-se de uma grande explicação para entender de fato a dinâmica do acidente. Existe agora uma reviravolta. No caso, não é isso, Valdelúcio? É isso, Ellen. Como você bem pontuou, a questão da gente trouxe, o acidente aconteceu no último sábado, a gente trouxe a informação na segunda e ainda haviam muitas dúvidas e questionamentos com relação ao que de fato teria acontecido. As primeiras informações que haviam sido divulgadas, apuradas por testemunhas que teriam visto ali o que de fato aconteceu, acabaram não se confirmando. A gente conseguiu conversar com amigos próximos ao Vitor, que estiveram com ele na competição, que estiveram inclusive no suporte assim que ele foi resgatado, levado para a areia, e inclusive também conversamos com os familiares e até mesmo a associação que cuida de fato do que aconteceu. Estou aqui inclusive já com as informações mais precisas do que de fato aconteceu naquele triste dia, durante essa competição. Os amigos do Vitor inclusive disseram que também são velejadores e participavam da competição, que ele acabou ficando enroscado pela perna nas linhas do kite, após algumas pipas acabarem ali se entrelaçando, inclusive explicação que você havia trazido ainda na segunda-feira, e aí foi quando nesse momento que essas linhas acabaram, essas pipas caindo no mar, que infelizmente acabou acontecendo o acidente. Os relatos do atleta mostram que eles tentaram inclusive auxiliar o Vitor, que mesmo apresentava sinais de seriedade e realizava o procedimento de autorresgate, procedimento esse inclusive bastante conhecido pelos atletas do kitesurf, quando há uma intercorrência no equipamento, que como a gente sabe, durante essas competições são muitos os competidores ali, que pode sim acontecer um acidente como esse, das pipas ficarem entrelaçadas. Possivelmente devido à proximidade justamente com essas linhas dos outros atletas que já haviam se desvinculado de seus equipamentos, Vitor foi surpreendido por uma rajada de vento que deu pressão em um dos kites e foi arrastado pelas linhas que estavam ali enroscadas em sua perna. Com isso, a primeira versão que havia sido noticiada por alguns veículos de comunicação, inclusive locais lá do Ceará, da própria região de Camusim, que ele teria se enroscado pelo pescoço durante a prova, fazendo com que ele caísse, não aconteceu. Alguns atletas que costumam inclusive levar uma faquinha, que é para justamente cortar o equipamento em casos de um acontecimento como esse de ficar enroscado, mas que ele não teria conseguido executar essa ação, que era justamente pegar o equipamento de segurança e fazer ali o corte para conseguir se liberar. Ainda não há evidências sobre o motivo da competição, que era particular, portanto não homologada pela Associação Brasileira de Kitesurf, não possuía o apoio aquático. Aquele outro ponto também que nós trouxemos na segunda-feira, de ter todo um respaldo de segurança, com jet skis, caiaques, enfim, que pudessem fazer esse resgate de forma mais rápida no momento do acidente. A família, apesar de todo esse momento triste, acredita que ele recebeu toda a assistência em terra com o apoio de médicos e inclusive um helicóptero que o levou para a UPA de Jijoca, em Jericoacoara, para receber os primeiros atendimentos. Embora consternados, os familiares também agradecem todo o apoio da comunidade de Tatajuba e do carinho que receberam constantemente e estão recebendo dos amigos e pessoas que conheciam o Vitor. Nas redes sociais, inclusive, é possível ver um movimento de amor e palavras de força para a família. E vale lembrar, como a Ellen disse, o kitesurf é, de fato, um esporte radical, acompanhado de riscos, mas que, assim como outro esporte, ele salva vidas, traz muitas coisas boas para quem costuma praticar, e um caso como esse serve inclusive para a gente lembrar sempre a importância dos equipamentos de segurança e que acidentes infelizmente estão suscetíveis de acontecer. Então a gente
faz aqui questão de trazer essa retratação, de mostrar o que de fato aconteceu. Inclusive, a gente já está com essa matéria completinha lá no meionews.com para que a gente possa trazer, de fato, as verdades a respeito desse caso, Ellen. É isso, Valdelúcio. Eu agradeço demais por abrir esse espaço para a gente, de fato, perpetuar a notícia correta. Porque por causa dessas informações preliminares, e eu entendo completamente que tudo aconteceu muito rápido, quem estava de fora não estava entendendo o que estava acontecendo na dinâmica do acidente lá dentro da água. Então a primeira informação foi essa informação de ter sido no pescoço, as linhas se entrelaçadas no pescoço, ela não é real, ela não é verdadeira. De fato, o que aconteceu foram as linhas que se enroscaram em sua perna e, portanto, por causa dessa rajada de vento em um dos kites, ele foi sendo arrastado e não conseguiu se soltar. Importante também lembrar que os atletas que estavam ali próximos, inclusive que sofreram também um acidente porque se enroscaram na pipa do Vitor, eles tentaram ajudar e constantemente diziam que o Vitor estava bem, estava sereno ali. Não, eu estou aqui fazendo o meu autorresgate. Ele estava bem, estava tranquilo fazendo o seu autorresgate depois de ter ejetado o seu equipamento. E todos os outros tentaram também se salvar ali, já que estavam sem os seus equipamentos. Mas, infelizmente, minha turma, de fato foi uma fatalidade. Os próprios kitesurfistas disseram, Ellen, eu conversei com muitos deles que estavam na competição, e eles disseram, Ellen, de fato, foi uma fatalidade. Ninguém imaginava que pudesse acontecer essa rajada de vento, mesmo com algum apoio na água, foi tudo muito rápido. E nós que somos bem espiritualizados, a gente entende que tudo acontece como tem que acontecer. Era o momento dele. A família acredita sim que ele foi assistido da melhor maneira. Eles estão tristes, é claro, perderam um filho, um primo, um irmão, mas ele tem a sua linda história e jornada aqui na Terra, deixou um grande legado e com certeza a vontade do Vitor é que mais pessoas pratiquem o kite, mais pessoas conheçam essas lindas paisagens do Ceará, Camusim, sobretudo Tatajuba, que é um grande paraíso do kite, de outras delícias também de cenários paradisíacos. E a gente quis informar isso para vocês, minha gente, exatamente para desmistificar esse medo. Pessoas estão com medo do esporte. E como eu falei, como o Valdelúcio falou, o kitesurf é um esporte radical, tem seus riscos, mas nós fazemos cursos, somos habilitados para entender sobre o autorresgate, sobre as medidas de segurança, exatamente para saber se livrar de uma situação como essa. De fato, a situação do Vitor foi uma fatalidade e foi a hora dele. Ele está no céu, com Deus, e a gente aqui só manda amor para a família. E o amor do Vitor pelo esporte continua aqui. Então, quero te encorajar a não ter medo do esporte, a não ter medo de se aventurar e fazer o que você deseja fazer. O Vitor, ele viveu assim. Com 30 anos apenas, ele decidiu viver do esporte, que foi algo que salvou a vida dele há anos atrás, quando ele saiu de Uberlândia. Então, ele era muito apaixonado por aquilo, ele defende o esporte com unhas e dentes. Então, a gente está aqui para te mostrar as informações corretas e desmistificar, tirar esse medo do esporte. Um grande abraço a toda a família, obrigada a todos que compartilharam comigo, com o Valdelúcio, as informações corretas. E a gente espera que essa dor passe o mais breve possível e se transforme numa linda saudade, né, Nai? Exatamente, o nosso abraço à família. O que eu observo é que o Vitor era uma pessoa muito querida. Sempre que se fala do Vitor entre os colegas do kite, inclusive você, Ellen, como uma amiga do Vitor, que conhecia ele ali dos momentos de kitesurf, é um afeto muito grande, até por parte da população do lugar em volta do Vitor. Certamente o Vitor está deixando muita saudade. Nosso abraço à família e um pedido a Deus por cada um de vocês, que Ele possa consolar os corações nesse momento de saudade. É isso. Obrigada, Nai. Obrigada, Valdelúcio. Olha, sextou, hein? Obrigada.